No vídeo de hoje, vamos acompanhar como nosso arquiteto vai encarar a volta inesperada do noivo de Soyu. E pode se preparar porque além de momentos emocionantes e declarações intensas, o clima vai esquentar com uma boa dose de ciúmes e revelações de tirar o fôlego. Então, sem mais enrolação, vem comigo embarcar nessa divertida história chamada O Amor Mora ao Lado. Com a volta do ex-noivo, tanto Soyu quanto Seiyo ficam em choque. Mas antes que o nosso arquiteto consiga dizer qualquer coisa, os pais de Soyu aparecem e pedem para conversar com os dois e entender o que aconteceu. Em casa, a mãe de Soyu interroga o ex sobre o motivo da separação, mas não demora muito para ela perder a paciência e querer partir para cima dele. Depois de engolir a seco a raiva que sentiu pela volta do ex de Soyu, o nosso arquiteto recebe a notícia de que venceu a competição para reformar o ginásio da sua antiga escola. A sua professora o parabeniza e menciona que Soyu também estava ansiosa para ele ganhar o projeto, já que havia ligado várias vezes para saber os resultados. Ao ouvir isso, Seiyo começa a refletir sobre todo o tempo que passou adiando sua confissão. Então, decidido, ele corre até o restaurante do pai de Soyu e, com o coração na mão, finalmente declara que sempre foi apaixonado por ela. Depois de finalmente confessar o que sentia, Seiyo diz para ela que não precisaria de uma resposta imediata sobre os seus sentimentos e pede apenas para que ela pense e o responda quando estiver pronta. Mas chegando em casa, o coitado fica desesperado achando que estragou tudo, enquanto Soyu fica tentando processar o que acabou de acontecer. No dia seguinte, os dois se encontram de uma maneira bem inusitada e tentam definir um prazo para a resposta dela usando produtos de uma loja de conveniência. Seiyo escolhe um pacote de leite com validade de 11 dias, o que define que ela teria esse tempo para lhe dar uma resposta. Mais tarde, o ex-noivo de Soyu, insistente, espera ela terminar a aula de culinária para tentar reconquistá-la de algum jeito. Mas no meio do caminho, encontram Seiyo, que fica totalmente incomodado com a situação. O ex-noivo insiste em ficar por perto, usando como desculpa que precisaria de uma consulta com o nosso arquiteto. Enquanto isso, Soyu acaba usando a cozinha de Seiyo para fazer uma refeição deliciosa, mas Hyojun se aproveita da situação para provar a comida dela, o que faz Seiyo ficar ainda mais enciumado. Depois do almoço, Soyu acaba desmaiando com fortes dores de estômago, e mesmo com Seiyo se oferecendo para levá-la ao pronto-socorro, ela opta por chamar Hyojun, o que machuca um pouco os sentimentos do arquiteto. No hospital, descobrimos que a pausa na carreira de Soyu aconteceu porque ela foi diagnosticada com câncer de estômago 3 anos atrás, o que fez ela passar por uma cirurgia e quimioterapia. Após fazer alguns exames, Soyu recebe alta e seu ex-noivo a espera do lado de fora, já que é o único que sabe sobre a sua antiga doença. Nesse exato momento, Seiyo aparece preocupado com a saúde dela, mas o arquiteto, cansado de perder para o ex-noivo, a segura pela mão e a coloca dentro do carro, deixando o ex-noivo pensativo sobre o tipo de amizade que eles tinham. E percebendo que poderia perdê-la para Seiyo, Hyojun se adianta e no dia seguinte espera ela sair da aula, mas dessa vez aproveita para pedir sua mão em casamento novamente. Surpresa, Soyu relembra como o relacionamento deles foi saudável e agradece por ele ter cuidado dela durante a quimioterapia. Porém, a série mostra que, com o tempo, Soyu caiu em depressão e que a suposta traição do ex-noivo nunca aconteceu. Na realidade, o real motivo do término foi porque ele não conseguiu lidar com essa fase emocionalmente difícil que ela passou. Soyu então devolve o anel e recusa o pedido de casamento dele. Ao anoitecer, a mãe de Soyu vê o arquiteto cabisbaixo e o convida para jantar em sua casa, mas acaba deixando ele e sua filha sozinhos. Com medo de que sua doença volte à tona, Soyu pede para Seiyo jogar o leite fora e diz que o via apenas como amigo. Mas, ao entrar em seu quarto, ela fica pensando se fez a escolha certa ao dispensá-lo. O arquiteto vai para sua casa extremamente triste e acaba amanhecendo doente, o que faz Soyu ficar o dia todo do seu lado. Quando ele acorda, fica surpreso por vê-la, mas ainda ferido, pede para ela ir embora. Soyu acaba ignorando o que ele disse e desce para pegar algo para comer, mas esquece sua bolsa com alguns prontuários médicos no quarto dele, o
o que faz Seo descobrir a sua doença da pior maneira possível. Quando Soyu volta, vê ele totalmente desestabilizado. Ela até tenta tranquilizá-lo, mas Seo, profundamente magoado, a segue e pergunta se ele significa tão pouco para ela esconder algo tão importante. Nesse momento, a mãe de Soyu entra na casa e ouve a conversa deles, e desesperada pergunta se tudo aquilo é verdade. Soyu fica sem palavras e começa a chorar junto com sua mãe. Não demora muito e logo toda a família fica sabendo da doença. E a mãe, ainda em choque, pergunta se foi por isso que ela terminou o noivado. Mas Soyu diz que não e explica que apenas não queria vê-lo sofrer por sua causa. Ela tenta a todo custo tranquilizá-los, mas quanto mais ela tenta acalmar seus pais, mais culpados eles se sentiam. Depois de toda aquela revelação, Seo encontra Soyu e a acusa de ter sido egoísta por esconder sua doença de todos. Eles discutem mais uma vez, e ela, cansada, simplesmente vai embora deixando ele falando sozinho. No outro dia, Soyu desaparece e a família fica em pânico sem notícias dela. A mãe liga imediatamente para Seo, que sai em busca dela por todos os lugares possíveis, mas acaba a encontrando na praia refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ele a repreende por ter deixado todos preocupados, mas ela, cansada de tantas broncas, diz para ele a deixar em paz e tenta ir embora. O nosso arquiteto a confronta e eles começam a discutir, e Seo, frustrado, pede desculpas por não estar com ela em um momento tão difícil, o que faz Soyu finalmente desabar e colocar tudo o que estava sentindo para fora. Depois de se acalmarem, Seo pede para ela ligar para o hospital para saber o resultado dos exames que fez. Com medo, Soyu faz a ligação e recebe a notícia de que era apenas uma inflamação e que o câncer não havia voltado. Ao ouvir isso, Seo fica aliviado e a abraça feliz por saber que ela está saudável. Na volta, Soyu é recebida com uma festa surpresa da família e dos amigos, e todos ficam felizes com a notícia de que ela está bem. Depois de festejarem muito, todos vão para casa, mas o ex-noivo de Soyu, que a esperava, a observa de longe e consegue perceber o quanto ela estava feliz ali, o que faz ele entender que chegou a hora de ir embora. Antes de voltar para os Estados Unidos, ele manda uma mensagem para Seo agradecendo por ter cuidado de Soyu, e mesmo com ciúmes, o arquiteto a leva ao aeroporto para se despedir do ex. Chegando lá, Seo agradece Hyojun por ter ficado ao lado dela em um momento tão difícil. A nossa protagonista se despede dele e o ex comenta que apesar de não gostar de Seo, ele parecia alguém especial para ela. Depois de tudo que rolou, Seo vai tomar café na casa de Soyu só para ver como ela estava. E ao terminar a refeição, eles sobem para o terraço e Soyu pede a ajuda dele para ler um livro de culinária em francês. Seo começa a ler enquanto ela grava tudo no celular. Mas, cansada, Soyu acaba pegando no sono. Quando ela acorda, vê um reflexo de arco-íris no pescoço dele, e ao tocar, acaba o acordando de uma forma bem inesperada. Ela até tenta se explicar, mas ele sai correndo com o coração acelerado. Durante o trabalho, Seo pega o leite que guardou na geladeira e se lembra que aquele dia seria a data limite para a resposta de Soyu, enquanto ela, em sua casa, pensa em ligar para ele para dar uma resposta diferente. Mas quando o relógio bate meia-noite, ela desiste e os dois vão dormir tristes. Ao amanhecer, Seo e sua equipe recebem uma proposta de trabalho no interior, e todos se reúnem para decidir como vão executar. Depois de trabalhar muito, Seo avisa Soyu sobre o novo projeto e que por conta disso ficará fora por 2 semanas. Ele aproveita para convidá-la, mas ela diz que não e lhe deseja uma boa viagem. Mas o que a nossa protagonista não imaginava era que ficar tanto tempo sem seu melhor amigo a deixaria tão entediada. E depois de fazer tudo o que podia para se distrair, ela coloca a gravação de Seo para relembrar as receitas e matar a saudade. Mas acaba escutando ele dizer que apesar do leite ter validade, o que ele sentia por ela não iria passar tão cedo. Quando ela ouve isso, passa a ter certeza dos seus sentimentos. Então pega o carro e vai até o interior onde ele está trabalhando. Quando o encontra, ela diz que esses dias fez ela perceber que tudo perdia graça sem ele por perto. E de forma encantadora, confessa os seus sentimentos. Seo, que tanto esperou por isso, caminha em sua direção e finalmente a beija. Agora, me conta aí, você também tá super feliz com esse romance, não tá? Mas será que só um beijo vai ser suficiente para mudar tudo entre eles? É isso que vamos ver no próximo vídeo. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo Coreando!